Guys, então vamos voltar à plotagem. Falar. Plotagem, eu já escrevi aqui, é a técnica de esboço de gráfico por marcação de pontos. Então é uma técnica muito utilizada especialmente por computadores, onde você põe uma função lá, computadores, apps de celulares, e aí o seu aplicativo ou programa vai esboçar o gráfico como? Ele marca vários pontos e esboça. Você só não vê ele marcando, mas ele faz todo esse cálculo no seu algoritmo. Então, depois que marca vários pontos, vou marcar aqui para vocês diversos pontos. Aí o que o programa vem? Ele faz isso aqui. Ele faz uma curva em cima desses pontos. E uma técnica que pode ser feita manualmente também. Quando você quer esboçar um gráfico de uma função e não sabe como é, você faz o que? Marca um monte de ponto e você passa a linha igual eu fiz agora aqui para efeito de exemplo. E a gente tem um exemplo aqui, eu coloquei, esboço gráfico dessa função, parece 3, é 5 mais é 3, qual é a função? Vamos fazer decente, f de x igual a x ao cubo mais 1, esboçar como? Plotando. O que é plotar? Plotar significa marcar pontos. Então, plotando significa que você vai marcar pontos lá no plano. Ok, vamos de novo. Esboço gráfico de f, plotando pontos com abscissas menores e maiores que sua raiz. Deixa eu falar sobre esse texto que eu escrevi. O que acontece? Primeiramente, observe o termo que sua raiz e não que suas raízes, dando a entender que essa função só tem uma raiz. Acontece que, na maioria dos casos, para esboçar o gráfico de uma função, é importante conhecer a sua raiz. Por que é importante? Agora entra primeiro importância de raízes. Para isso, nós precisamos entender a geometria de uma raiz. Então eu vou abrir um espaço aqui para eu escrever, que vai ser a parte desse exercício. Deixa eu abrir um espaço em vermelho, ok? Vou abrir um espaço aqui. Nesse espaço a gente vai falar da geometria das raízes. Nós sabemos que para um ponto ser raiz, eu vou colocar aqui, ó, um ponto A. Se A é raiz de uma função de f, digamos, de f, então a imagem de A é 0, ok? Agora, como é essa situação no gráfico da função? Não quero apagar, só quero apagar um pedaço, só esse pedaço aqui, ok? Como é essa situação? Pois bem, aqui é eixo Y, aqui é eixo X, está um pouco torto, mas eu só quero mostrar uma ideia para vocês. Suponha que aqui seja um ponto A. Ok, um ponto A. E se eu for marcar um ponto no gráfico da abscissa A, como é que nós fazemos? Nós temos que localizar aqui no eixo Y a imagem do A. Se a imagem do A fosse bem aqui em cima, o que a gente iria fazer para marcar o ponto? Nós subiríamos o A e passaria aqui a imagem e cruzaria o ponto, seria aqui, ok? Se fosse em cima, igual a gente fez aqui, ó, que a gente marcou do P com F de P. Ok, voltando para cá, deixa eu tirar isso daqui. Se a imagem do A fosse embaixo, ou seja, se a imagem fosse negativa, aqui em cima indica que a imagem é positiva. Se a imagem fosse negativa, bem aqui, digamos, eu desceria o A, ao invés de subir, eu desceria para cruzar, e aqui eu tenho a imagem. O ponto seria bem aqui do gráfico. Entretanto, nesse nosso caso em que o A é raiz, a imagem não é positiva, portanto não está em cima, e nem é negativa, portanto não está embaixo. Porque a imagem é quanto? 0. Se ela não é positiva e nem é negativa, significa que a imagem não está acima e nem abaixo do eixo X. A imagem
está bem aqui. Então eu não vou precisar subir e nem vou precisar descer com A para cruzar. Por que não vou precisar subir nem descer? Porque a imagem não está em cima nem abaixo. A imagem ela está nivelada com o eixo, portanto o ponto do gráfico vai ser em cima do próprio A. E essa é a primeira grande vantagem de raiz que nós vamos ver, que na geometria os pontos dos gráficos que são raízes são pontos exatamente em cima do eixo X. Isso significa que mesmo eu não sabendo como é meu gráfico, eu não sei como é meu gráfico, mas eu sei que ele tem que cruzar esse ponto aqui. Então ele pode ser assim, digamos, mas ele pode ser também, ele pode ser assim, ele pode ser vir aqui, ó, fazendo o que for, mas eu sei que ele tem que passar por esse ponto porque é um ponto do gráfico. E a moral da história é que raízes são exatamente os pontos do gráfico que interceptam o eixo X. Aqui é o ponto, é bem em cima, vou destacar de novo, o ponto fica bem em cima do eixo X. Nesses exemplos de gráficos coloridos que a gente fez, nós podemos identificar outras raízes. Por exemplo, desse azul aqui, ó, ele tem várias raízes. Ele tem essa raiz aqui, ele tem essa raiz aqui, essa aqui. Todos os pontos que cruzam o eixo X significa que a imagem não é positiva nem é negativa. Ou seja, a imagem é o que? Zero. Portanto, são raízes. Então, já fica a observação que nós vamos colocar aqui. Observação. Vamos dar um destaque para essa observação. Ok, amarelo. Qual é a observação? Que as raízes são exatamente... Eu vou pausar aqui para a gente ganhar tempo. Ok, guys. Então aqui tem uma observação muito importante, que as raízes são exatamente os pontos do gráfico que cruzam o eixo X. Por isso, ela se torna importante para a esboço de gráficos. Porque quando eu vou esboçar um gráfico, eu preciso saber no momento em que ele cruza... Eu preciso saber no momento em que ele cruza o eixo X, eu preciso saber onde é esse momento, onde é esse ponto. Por isso elas ganham importância. Por isso eu pedi aqui, como eu sei que essa função tem uma só raiz, eu vou colocar aqui, eu sei que tem uma só raiz, seja lá onde for, digamos aqui, eu quero saber como é o formato do gráfico depois e como é o formato do gráfico antes. Então, por isso que eu pedi aqui, plotando pontos com abscissas menores, ou seja, antes, e maiores, ou seja, depois que sua raiz. Então, nós vamos tentar esboçar o gráfico. Vamos plotar pontos. Quantos pontos? Bom, vamos plotar vários pontos até nós nos sentirmos seguros para esboçar o gráfico. Ok? Lembrando que a abscissa são pontos do eixo X, ou seja, no caso para nós, pontos relacionados a variáveis. Então, para resolver esse problema, a primeira coisa que nós precisamos fazer é desenhar o sol, né? Vamos desenhar o solzinho aqui, pronto. Feliz. Ponho o sol vermelho. Hoje está meio quente, a gente põe meio vermelhinho ele. Mas aí tinha que botar com cara de mal, mas tudo bem. Então, para resolver o problema, a primeira coisa, na verdade, é encontrar a raiz, já que os pontos de plotagem que pedem está relacionado à raiz. Como é que eu encontro a raiz? Eu vou pegar a minha função, que é essa aqui, ó, x ao cubo mais 1, e vou igualar a 0. Ok, eu escrevi o texto aqui.
que aí fica bem organizado, dizendo o que eu estou fazendo, encontrando a raiz. E vamos encontrar a raiz. Para encontrarmos a raiz, eu vou passar esse 1 para o outro lado, vai ficar x ao cubo igual a menos 1. Eu posso eliminar esse cubo aqui passando a raiz para o outro lado, não precisa ter mais ou menos tem raiz quadrada por causa do expoente par. Então, como aqui o expoente é ímpar, no caso o índice na raiz é ímpar, não precisa mais ou menos. E a raiz cúbica de menos 1 é menos 1 porque, vou colocar aqui, pois menos 1 ao cubo é igual a menos 1. Como é que eu calculo essa potência? Potência de expoente negativo, quando o expoente, potência de base negativa, se o expoente é negativo, se o expoente é ímpar, o negativo permanece. Aí eu calculo 1 ao cubo, que é 1 vezes 1 vezes 1. Então, como menos 1 ao cubo é 1, é menos 1, então raiz cúbica de menos 1 é isso aqui. Okay? Só lembrando, raiz cúbica é isso, pois se eu levar isso ao cubo, vai dar esse valor de dentro aqui, que é a maneira como nós calculamos raízes. Então, achei apenas uma raiz. Eu vou escrever aqui, ó. Raiz, dois pontos, menos 1. Já sei. Agora, eu vou fazer a minha plotagem. A minha plotagem é baseada numa tabela. Eu vou fazer uma tabela para ter a plotagem. Ok. Com uma tabelinha, vou botar aqui. Vamos construir nossa tabela. Deixa eu diminuir aqui, porque aí eu posso fazer. Se bem que não tem para onde correr, que acabou a página. Ok. Guys, no caso, nós vamos. Eu vou colocar na tabela aqui. Eu vou construir essa tabela. O lado esquerdo eu vou colocar os valores da abscissa. E o lado direito, os valores da minha função, que são os valores do y. A minha função, tá? Lembrando que a função, eu vou colocar o valor dela, lembrando que ela é x cubo mais 1, tá bem, tá onde? Tá bem aqui, ó, x cubo mais 1. Acontece que aqui não vai dar, aqui não tem muito espaço para muitos valores, e acabou a página, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer duas tabelinhas, ok, duas tabelas, por falta de espaço. Não deu para selecionar tudo. Tem problema não. A gente vai fazer isso aqui. Pois bem. Ok. Construí duas tabelas. E já que eu precisei construir duas tabelas por falta de espaço, eu posso me aproveitar da situação e nessa tabela usar só os valores menores que 1, que são antes de 1, e aqui os valores maiores que 1. Por que 1, professor? Menos 1, perdão. Por que 1? Deixa eu explicar. Porque lembrando que nós vamos plotar valores menores e maiores que a raiz. Então eu vou fazer duas tabelas, uma para menor, para maior. Se quiser fazer uma só, fica a critério. Então o primeiro valor que vem antes do menos 1 na minha mente é o menos 2. Também tem menos 3, menos 4... Eu acho que aqui tá bom, porque vai para não ficar muito grande. E depois do menos 1, o primeiro valor que vem à minha mente é o 0. Tem também o 1 e o 2 também. Pronto, tá bom, 3 valores. Se não ficar bom para desesboçar, a gente pega, faz uma tabela maior com mais valores, ok? E cada valor a gente vai calcular a imagem. Não vou calcular a imagem em detalhes para vocês, porque a gente já tem ideia como calcula imagem, a gente já fez exemplos. Vou explicar o primeiro. Primeiro, se o x é menos 2, então quanto é que vai dar? Nessa coluna eu vou colocar o f de x, que é quanto? Substituir o x por menos 2 aqui, vai ficar menos 2 ao cubo mais 1, que vai dar, fazendo a conta, aqui ao cubo vai dar menos 8, mais 1 dá 7. Ok, guys, então fazendo as contas, nós obtemos esses valores. Eu já dei um pulozinho aqui. Ou seja, a imagem do menos 3 é 26, do menos 4, menos 63 e é menos 26 aqui. E eu acabei esquecendo aqui, perdão, que era negativo,
porque aqui dá menos 8 mais 1, então eu pego o sinal do maior. E aqui do lado direito eu calculei valores x, observe, maiores que 1. Eu coloquei 0, 1 e 2 e temos esses valores. Aqui, guys, não foi muito conveniente pegar esse menos 3 e menos 4. A gente vai tentar desenhar lá, mas não foi muito conveniente, porque está dando valores muito altos, o que dá uma dificuldadezinha para nós fazermos a plotagem. Agora, vamos ver como é que faz a plotagem. Ok, guys, então a gente vai plotar aqui o gráfico. Eu já deixei tudo feito aqui. Vamos fazer uma análise. Como na nossa tabela eu trouxe ela para cá e nós temos os valores das imagens são muito grandes. Como eles são muito grandes, para não dificultar o nosso desenho, nós alteramos a escala do eixo Y. Vou já mostrar para vocês como a gente fez. Veja, os valores da imagem para nós chegam na casa do 60, o que torna difícil. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, coloquei o fundo quadriculado e a cada 2 quadradinhos nós pulamos uma unidade no eixo X. Veja bem, menos 1 aqui, ó, pulou 1, menos 2, pulou 1, menos 3, pulou 1, menos 4. Já no eixo Y, devido a essa diferença grande de valores, estamos fazendo 5 unidades por cada quadradinho. Então, o primeiro quadradinho 5, 10, aqui é 15, aqui será 20. Parece um 10 aqui, mas na verdade é 20. E 25 por aí vai. Ok? Então perceba que a enumeração do eixo X está diferente do eixo Y por causa dessa diferença, que são valores grandes, ou seja, a escala. Então vamos plotar. Primeiro plot é a raiz. E a raiz, como nós sabemos que é menos 1, eu já marco aqui, ó, o pontinho menos 1. Plotando os próximos pontos. Para menos 2, cadê o menos 2? Está bem aqui, ó, já que aqui é menos 1, aqui é menos 2. A imagem será menos 7. Onde é que está o menos 7? Eu sei que aqui é menos 10, é menos 5, aqui é menos 5 e aqui é menos 10. Então, o menos 7 vai estar mais ou menos aqui. Eu vou colocar aqui no meio, mas na verdade seria um pouquinho acima do meio, mas não tem problema essa pequena diferença, porque facilita nós a fazermos a linha. Então, bem aqui, por aqui é o menos 7, ok? E eu vou cruzar o menos 7 com o menos 2 no eixo X. Cadê o menos 2 do eixo X? É bem aqui. Nós vamos fazer o cruzamento com o menos 7. Aqui, ó. Então, o ideal seria fazer um pouquinho mais em cima, também não tem alguns milímetros, não tem diferença. Está marcado. Agora eu vou marcar o menos 3. Cadê o menos 3? Está aqui o menos 3. E eu vou descer com a linha porque eu sei que a imagem é negativa, é menos 26. O menos 26 está mais ou menos por aqui. Aqui é menos 20, aqui é menos 30. Então o meio vai ser 25. Seria um pouquinho abaixo do meio, menos 26. Vamos fazer no meio, porque não tem problema, porque a diferença é questões de milésimos. Isso facilita, mas o ideal é fazer um pouquinho abaixo, quase não visível. Por aqui fica o menos 26. Ok, guys? E finalmente eu vou cruzar o menos 4 com o menos 63. Está aqui o menos 4. Eu vou descer ele até o menos 63. Então vai ser lá embaixo. Tá por aqui o menos 60. Então nós esperamos que o menos 63 esteja por aqui. Tá um pouquinho torto, mas a gente ajeita aqui e eu faço a linha, pronto, e eu posso cruzar aqui o ponto. Aí essa aqui é a tabela dos valores antes da raiz, e vamos pegar a tabela dos valores depois da raiz. Ok, então eu não vou cortar, vou para a tabela ficar menor, vou cortar só essa parte aqui dos números, que é a parte que vai interessar para nós. Ok, beleza. Tá, vou colocar aqui do lado. E os próximos pontos no eixo X são 0, 1 e 2. O 0 vai cruzar com o 1. Eu vou marcar o 1 no eixo Y. O 1 fica mais ou menos por aqui.
Opa, em preto. Mais ou menos por aqui, guys. Vai ser... Vamos... Como aqui é o 5, 2,5 seria por aqui, então 1 é mais ou menos aqui. Aqui no meio é 2,5. Aqui no meio entre 0 e 5. Então 1 é mais ou menos... Talvez seja um pouco mais embaixo, mas não tem problema. Então eu vou cruzar o 0 com o 1. Aí eu vou fazer o que? Do 0 aqui eu vou subir, porque o 1 é para cima, até aqui o 1, então vai ficar bem aqui em cima. Okay? Lembrando que o próprio eixo Y é a linha do 0. Ok? E o 1 eu vou cruzar com 2. O 2 deve estar mais ou menos por aqui. E aí eu vou fazer ele aqui para cruzar com o 1. Daqui ó, o 1 cruzou com o 2. Aqui é o 2, vou colocar aqui é o 1. A gente pode fazer mais fino. Ok, então nós vamos marcar o ponto aqui, que já ficou um pouco mais difícil. Talvez fosse até melhor colocar aqui, ó, valores maiores para ter compatibilidade com a outra tabela à esquerda, mas também não tem problema, acho que vai dar para ter a ideia. E finalmente o 2 eu cruzo com o 9. O 9 vai estar mais ou menos por aqui, antes do 10. Aí eu venho aqui e vou cruzar com 2. Daí eu marco o meu ponto. E fecho aqui. Guys, marcamos os pontos, vamos esboçar o gráfico. O gráfico tem que ser uma curva que vai ligar todos esses pontos aqui, ó. Aqui, então, vamos primeiramente fazer a ligação aqui do lado esquerdo. Eu vou fazer a ligação do lado esquerdo. Aqui a ligação. E não vai sair tão bem direitinho. E vou fazer a ligação do lado direito. O lado direito, perceba que tem que passar por esses pontos aqui, ó. Então vai ser algo assim. Algo assim. Não ficou bem feito, não. Mas dá pra... vamos tentar mais uma vez. A gente observa que ele vem baixando aqui. Então ele vem baixando. Esperamos que ele faça isso aqui. E tudo indica que aqui ele vai subir agora. Ele vai fazer assim, ó. É o que indica. Então nós temos aí o gráfico da nossa função, que é algo assim. Aqui houve um probleminha na escala, guys. Se eu tivesse... Vou até apagar essa parte aqui, ó. Se eu tivesse colocado... Opa! Quero apagar só esse ponto aqui. Se eu tivesse colocado certinho a escala, não sei se vocês lembram, que ficou meio errado aqui. Aqui eu acho que era um pouquinho mais em cima. Mas o gráfico era para sair mais bonitinho assim, ó. Mais bonitinho. Então nós vamos apagar essa... Opa, escolhi foi a função errada. Ok. Então o ideal era para ser... Opa, de novo esqueci. O ideal era para ser bem aqui, ó. Bem aqui. Então se eu tivesse feito direitinho. Mas a gente... Não sei se vocês lembram que a gente alterou dois valores, botou próximo, acabou dando uma diferença. Opa, apagou aqui. Então aqui vem aqui, ó. Descendo aqui. Ok. Então, guys, esse é o gráfico de y igual a x cubo mais 1. E essa é a técnica de plotagem. Mas essa técnica, ela tem alguns problemas que nós vamos comentar. O primeiro problema que ela tem é que o fato de eu não ter plotado mais pontos para cá, nessa parte do eixo x, fez com que eu especulasse que o gráfico fosse assim, mas eu não tenho certeza. O gráfico podia não ser mais assim. Ele podia até continuar subindo e depois descer, quem sabe, nós não sabemos. Ou subindo mesmo, mas que alterasse a concavidade. Tem a questão da concavidade, ó, se a parte que está curvada está boca para cima ou boca para baixo. Então nós não sabemos. Eu voltar aqui. Voltei. Esse pedaço aqui, ele foi um chute. Nós não sabemos. Esse é o problema da plotagem. O outro problema é que entre menos 2 e menos 3, tudo indica que vai ser assim. Eu desci para ser assim. Mas
Se a função fosse muito estranha, ela podia fazer um comportamento assim. Deixa eu fazer outra cor. Ela podia fazer um comportamento assim. Então, na hora de completar, não necessariamente viria bonitinho reto. Ela poderia trocar o comportamento. Nós não sabemos. O que eu quero dizer é que a plotagem ela não é segura. Ela não é segura porque no meio tempo aqui, e até mesmo nas partes que faltam, poderia ser um gráfico, a curva poderia ter um formato totalmente diferente. Por isso, existem técnicas para esboçarmos gráfico de funções, e essas técnicas vocês vão conhecer lá no cálculo 1. Então, se nós trabalharmos com funções aqui na matemática elementar, esboço do gráfico, será apenas com funções mais simples, que não tem essa alteração brusca de comportamento, de modo que quando nós fizermos a plotagem, o que a gente imaginar que seja é de fato. Mas quero deixar claro que por esse pedaço principalmente a gente precisava plotar para ter uma segurança maior, ou seja, colocar mais pontos aqui, ó. Foi especulação, podia dar errado, mas vai ser assim mesmo porque eu já conheço o gráfico dessa função. Mas se vocês não conhecessem, vocês não saberiam como é que seriam esse pedaço. Ah, mas pode até especular, lembrando que a especulação, você pode estar equivocado. Então, guys, é isso. Vamos finalizar a nossa aula 7 e talvez até ela vire já a aula 8, porque tem que ver a questão se já passou do tempo. Thanks. Tem que passar uma lista de exercícios para vocês. Até.